Fala galera, tudo bom? Aqui é Diego Linux Bar e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre AKS, tá? Eu abri votação no LinkedIn e pedi para vocês votarem, né, qual a tecnologia que vocês gostariam de ver no canal, né? E dentre as opções estava o AKS, né? Vocês votaram no AKS, então a gente vai dar uma olhadinha, tá? O que é o AKS? É o Azure Kubernetes Services. O que viria a ser essa estrutura, tá? É o serviço de Kubernetes oferecido pela Microsoft, tá? É um serviço gerenciado. Com isso, a gente não precisa estar se preocupando com o hardware, né, com servidores que estão rodando essas roles dos AKS, certo? Então, o que a gente vai ver aqui, tá? A gente vamos dar uma olhada em alguns componentes, tá? A gente vai dar uma olhada no AZ Client, tá? A gente vai olhar o Service Principal, tá? O Log Analytics Workspace, tá? Que esse componente é um local que a gente vai armazenar os logs no nosso cluster Kubernetes, tá? A gente vai dar uma olhada nas AZs, né? Que é as Availability Zones, que é as zonas de disponibilidade. Com isso, o que a gente tem com as AZs, tá? A gente garante, dentro do data center da Microsoft, a gente tem as zonas de disponibilidade, geralmente são 3, e a gente garante com o nosso cluster nessas zonas que ele tenha maior disponibilidade, que ele esteja sempre no ar dentro daquela zona. Tá? A gente vai dar uma olhada nos componentes de rede, tá? Na Microsoft ela fornece o Kubernetes e o CNI, a gente vai ver as diferenças, vantagens e desvantagens entre eles. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre o Kubernetes, tá? O Kubernetes, qual é uma das limitações dele, tá? São 400 rotas. O que isso quer dizer? Que eu consigo até ter 400 nós dentro do meu cluster, tá? É um número bastante considerável, né? Como é que ele trabalha na Kubernetes, tá? A gente tem a rede dos nossos nodes, né? Ali, se a gente der uma olhada no desenho, a gente tem a rede 192.168.10/24, onde a gente tem dois nós, um nó 2, um com IP4, outro com IP5, e os nossos pods têm os endereçamentos da rede 10.244.0.0, provavelmente é o /26, tá? Que não está declarado no desenho, mas é um /16, desculpa. Tá. Como é que funciona, né? Para um pod falar com outro pod, ele passa por essa camada de roteamento e conecta, né? Eles não se falam diretamente. Então, se o pod com IP2 precisar falar com o 4, ele vai passar pela camada de roteamento e conecta. Tá? Então, isso é uma limitação desse nó, certo? E ele não trabalha com políticas de rede, tá? Ele não é compatível com as políticas da Azure de rede. Tá? Já o CNI, né? Eu não tenho essa limitação de nós. A minha limitação de nós é referente à quantidade de IPs que eu vou aceitar na minha rede, porque os pods eles recebem o endereçamento da mesma subnet, certo? Então os pods falam diretamente. Então, se o pod 1 quiser falar com o pod 2 ou um microserviço, certo? Ele vai falar sem passar por essa camada. Não vai ter a camada de roteamento que a gente tem no Kubernetes. Certo? Então a gente deu uma olhadinha aqui, tá, nos componentes aqui que a gente vai utilizar, certo? Não significa que seja obrigatória a utilização do AZ Client, pode fazer tudo via interface, né, a criação do Service Principal, certo? Mas nesse exemplo que eu vou mostrar aqui, a gente vai criar ele manualmente, tá? Para a gente ver como é que isso acontece. Tá? Então, para a gente fazer esse laboratório, certo? A gente vai precisar acessar nossa conta na Azure, tá? Eu já estou logado na minha aqui. Certo, deixa eu abrir. Antes disso, tá? O que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso Service Principal, certo? Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter o AZ Client instalado, tá? Tem um vídeo aqui que mostra como é que a gente faz a instalação do AZ Client. Então vamos criar o nosso Service Principal. A gente vai rodar o comando, né? A gente tem que logar na nossa conta, certo? Da Azure. Como é que a gente loga? Como é que a gente faz o AZ Client logar na nossa conta? A gente dá um AZ login. Ele vai abrir o browser para nós. A gente vai escolher a nossa conta para autenticar, certo? Eu vou selecionar aqui a minha conta. Deixa eu alterar isso aqui porque ele está me... Beleza? Logando na minha conta. Se eu voltar para o terminal aqui, no final do logon ele já vai me aparecer o que eu tenho acesso, o que tem na minha subscrição. Dando uma olhada aqui, ó, eu tenho essa plataforma, tá? Essa conta, plataforma MSDN. Essa é
essa é a minha conta, ela está ativa, está habilitada, tá? Nessa aqui eu tenho os créditos. Então eu só vou forçar para ela ser minha default caso eu tenha mais, tá? Você pode ter na sua empresa alguma coisa assim que você tenha várias subscription, né? Aí você define uma que vai ser a padrão. Como é que a gente define isso? A gente vai dar um AZ account set, né, para definir, né? AZ account de conta que eu quero definir, set para eu definir, menos subscription. A gente pode usar o tab, que ele vai autocompletar para nós. E eu vou pegar o nome da nossa subscription. Colar, né? Beleza. Está definido como padrão. Se eu der um AZ account list espaço menos odd output table, ele vai exibir, tem essas duas subscrições e a que está ativa é a plataforma MSDN, ela é minha default. Com isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar um nosso Service Principal. Service Principal, tá? Ele é um serviço de... é uma credencial, certo? Que eu vou atribuir ao meu cluster para ele fazer esse gerenciamento, tá? Para ele iniciar o serviço. Tá? Como é que eu vou criar? Vou dar um AZ AD SP, né? AZ AD de account, né? De a conta que eu vou criar. SP vai ser de Service Principal. Create for RBAC e eu vou dar um nome para ela, tá? Name, e o nome que eu vou criar vai ser AKS Linux bar 1. Esse vai ser o nome do meu service principal. Abaixo na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar um linkzinho no Microsoft que ele explica esses componentes, tá? No final ele criou, né? Quais são as informações que a gente vai utilizar? Vai ser o password e o app ID. Vamos salvar esses dados para a gente utilizar no futuro ali. Vou copiar aqui, deixa eu botar no bloco de notas. Beleza, tá aqui salvo. Com base nisso a gente já logou. Certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso AKS, tá? Como é que a gente faz? A gente acessa a nossa conta na Azure, certo? Como é que eu acho o AKS, tá? Quando a gente loga, tem o overview, né? Tem todos os serviços, ele vai mostrando aqui os componentes que tem. Ele pode aparecer aqui, tá? Não é uma coisa fixa, pode mudar. Ou a gente pode vir aqui, na seção de containers, né? Ele encara como o Kubernetes um serviço de containers, certo? Ou a gente pode vir aqui na barra de pesquisa e digitar AKS, também funciona. Com isso, né, ele vai apresentar os clusters que a gente tem. No caso eu já tenho cluster, mas vamos adicionar um outro. A gente vai aqui no maisinho, add. Aí add Kubernetes Cluster. Ele vai carregar aqui o wizard para a gente fazer essa criação. A gente pode estar criando via client, tá? Mas vou mostrar hoje via interface, tá? Ele vai perguntar qual é o resource group, tá? A gente pode utilizar um existente ou criar um novo, né? Vamos utilizar um existente aqui, eu vou usar esse Linux bar. Ele já te sugere uma zona, tá? No meu caso ele pegou a mesma do meu resource group. Eu vou dar um nome para esse cluster, então vai ser AKS Linux bar 01. Beleza. Eu sempre gosto de botar um número, né, para facilitar o gerenciamento, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Os Availability Zones que eu comentei, certo? Esse data center de East-West 2, ele possui 3 zonas de disponibilidade, tá? Eu poderia estar em uma só ou nas 3. Como eu quero garantir que eles sempre estejam no ar nessa zona, certo? Eu vou deixar as 3 selecionadas.
A versão do Kubernetes, tá, ele te sugere como default 1.17. A gente tem disponível a menor, que é 1.16.13, e a máxima 1.19.0. Eu vou selecionar a 1.18.8, tá, para a gente depois fazer um exercício para ver como é que a gente faz o upgrade disso. Tem a parte aqui do Node Size. Aqui eu defino o tamanho da minha VM em questão de processador e memória. A gente pode alterar esse tamanho aqui. Isso aqui impacta diretamente no custo da VM, né? Porque quanto mais recurso, mais cara ela é. Vamos abrir aqui. Ó, a gente tem essas opções, tá? Então a gente pode estar trabalhando nesses modelos aqui. E eu vou selecionar essa B2S, tá? Que é 2 CPU e 4 GB de RAM. Certo? O custo dela vai ser de... Ele está carregando aqui, mas é R$ 122,96. A interface aqui não carregou o valor, mas é isso. Certo? Então selecionei ela. Tá, vamos voltar aqui no site para ver se ele atualiza a questão do valor, só para a gente conseguir ver. Vamos ver aqui se ele vai carregar a questão do valor. Demorou um pouquinho. Tá ok, mas é esse valor mesmo, tá? 122,96 centavos. Tá, depois a gente pode dar uma olhada melhor. Esse é um dos ponentes de utilizar a interface, né? Às vezes demora um pouquinho para carregar. Mas nada que vai impactar no nosso estudo. Tá? Aqui o número de nodes, tá? Eu posso colocar até 1000 nodes, né? Mas vamos deixar 3. A gente pode navegar por ali ou digitar. Então eu vou botar 3 aqui. 3 nodes. Tá? Vamos dar um next para esse. A gente vai para os node pools. Node pool é um grupo de servidores com a mesma configuração de hardware, certo? Então ele vai criar um agente node pool primary. O sistema operacional Linux vai ser 3 nós. O tamanho da VM. As zonas que ele vai estar disponível e o número máximo de pods. Isso aqui é uma estimativa, tá? Porque o número de pods vai ser relativo aos recursos que a gente vai ter na nossa disponibilizado nele, certo? Vamos para a parte da identificação, que é onde a gente vai utilizar aquele service principal que a gente criou. Então eu posso utilizar baseado em identidade, né, ou um service principal, tá? O nosso service principal que a gente criou foi baseado em RBAC, né, Role Based Access Control. Né, tá ativo. Não vou utilizar o Azure AD e vamos configurar ele, tá? Por padrão ele já te diz para criar um novo, né? Ou usar um existente. Então vamos usar um existente. Certo? Vamos pegar aquele anotação que a gente fez. Então vamos pegar nosso app ID, tá? E a senha, certo? Esses dados, pessoal, a gente tem que deixar eles bem guardados, tá? Bem seguros, né? Porque é quem vai ter acesso ao nosso cluster, tá? Então a gente tem que cuidar disso bastante. Ok, então aqui o método de encriptação, vou deixar o padrão, que é gerenciado pela plataforma, certo? Eu posso fazer um gerenciamento customizado, mas no nosso estudo vamos usar o gerenciado pela plataforma. Vamos para as questões de rede, aqueles modelos, né? A gente vai utilizar o Kubernetes ou Azure CNI. Vamos usar o CNI, que ele é o mais atual, que suporta um maior crescimento, certo? Aqui o nome da rede que ele vai criar, né? A subnet que ele vai criar e o range de endereço dentro da nossa subnet, tá? Então a gente vai trabalhar com isso. Esse endereço aqui vai ser utilizado para o serviço dos Kubernetes, tá? E aqui a gente vai ser o range de rede que vai ser utilizado para o Docker, certo? Para o bridge do Docker, certo? Vamos habilitar aqui o direcionamento HTTP, tá? No primeiro momento a gente não vai utilizar isso, mas dentro de algum laboratório a gente pode estar utilizando, então a gente já deixa ativo. Não vamos trabalhar com criptografia com segurança nada, certo? E o Network Policy a gente também não vai ativar, certo? Aqui a gente pode deixar esse cluster privado, né, que daí a gente não pode abrir ele para a internet, né, como não é o nosso intuito, talvez a gente queira publicar alguma coisa, então não vamos deixar ele privado. Vamos ver aqui integrações, aqui a gente vai falar, ele vai sugerir que a gente use um Log Analytics Workspace, tá? Ele já tem um default, certo? A gente pode criar um novo, certo? Vamos utilizar o default que a gente já tem criado. Ele já está ativo para monitorar os containers, então ele já vai começar a alimentar esse
o Analytic Tools aqui. Tá? E a gente não vai trabalhar com políticas de AD, tá? Não políticas da Azure. Se eu quiser taguear ele, né, às vezes o pessoal me pergunta, qual é a função da tag, né? Por exemplo, se tu tem esse subscrição aqui para um ambiente de homologação, por exemplo, e vários produtos, vários clusters tu vai criar para esses produtos no time, né? Vai ter o time da aplicação A, aplicação B, aplicação C. A gente pode utilizar as tags para identificar esse time. Vai ter o cluster X, certo? Ele vai ser do time da aplicação X. A gente pode botar aqui, criar uma tag, né? Application, né? Application, opa, 2 P's, né? Application e botar o nome da aplicação, certo? appx, por exemplo, tá? Essa é uma tag, tá? Até vou deixar com essa tag pra gente dar uma olhadinha depois. Certo, vamos dar o next pro review. Ele vai fazer uma checagem, né, de tudo que a gente selecionou. Se não tiver nenhuma informação incorreta ou conflitante, ele vai já nos informar. Por mais que ele valide durante o processo, certo? Mas ele faz uma validação geral do ambiente que a gente selecionou. Passou na validação, um resumo de tudo que ele vai fazer e vamos dar um create. Nesse processo de create, tá, ele começa a executar todos os processos lá por baixo, e isso demora uns minutos, tá? Pode demorar 15, 30 minutos, dependendo da configuração que a gente definiu, certo? Então eu vou parar o vídeo aqui e na sequência a gente vai dar uma olhadinha de como é que isso se comporta, como é que a gente vai acessar nosso cluster, as configurações. Pode ver que ele já iniciou o processo, né? Tem aqui no status, ele fica correndo na barrinha ali, e aqui ele vai mostrando a evolução do que ele está fazendo, tá? Só vamos esperar e executar um passo aqui para a gente ver como é que ele vai apresentando isso para nós. Olha, já começou, né? Ele fez o deploy, ele já está criando a camada de rede, então ele começa criando redes, todos os pré-requisitos, e no final ele sobe o cluster, certo? Eu vou estar parando o vídeo aqui agora e depois a gente dá sequência nele, tá bom? Feito, pessoal, vamos junto. Então tá, pessoal, nosso cluster está no ar. Se a gente quiser ver os detalhes do nosso deploy, a gente pode mostrar aqui, que o deploy foi concluído com sucesso. Se a gente quiser ver os detalhes das ações que ele fez, a gente pode ir aqui na setinha, né, e ver, essa operação aqui ele vai dar o tempo em segundos, né, essa operação demorou 8 segundos. Se a gente for ver essa outra, ela demorou 10 segundos, certo? E sempre vai incrementando, certo? Aí essa outra aqui demorou 20 segundos. Essa outra operação aqui demorou 4 minutos e 9, né, para montar o cluster, né, e a conclusão do deploy ali 4 e 17. Então ele vai mostrando aqui, essa operação aqui ela concluiu às 11h03, essa outra que ele concluiu às 11h13 e 12 segundos. Então você pode ver, ele vai somando os tempos, né? Essa aqui foi 8, aqui foi mais 2 segundos, tá? Isso aqui é a título de levantamento. Se a gente quiser ir para o nosso recurso, a gente vai aqui em Go to Resource, e aqui a gente já consegue ver o nosso cluster, os detalhes, certo? O Resource Group, minha Subscription, a versão do Kubernetes, a rede, o Node Pool que a gente tem, aqui mais uns detalhes, né? A questão de rede, referente endereçamento, certo? As tags, se a gente quiser ver as tags que a gente criou. Daqui a pouco a gente precisa adicionar mais uma, modificar, a gente trata nesse ponto. Tá? Então aqui referente ao Research Kubernetes, tem muita coisa em preview que a gente já consegue utilizar, né? Carga de trabalho, regras de ingress, que a gente vai dar uma olhadinha. Tá? Parte de armazenamento, né? Esse aqui está em preview, mas já está usual, certo? Geralmente quando vem para preview é que logo já vai ser lançado. Geralmente eles fazem esses ciclos de preview a cada 6 meses, né? Então quando fecha o primeiro semestre, eles tiram coisas que estavam em preview, né, que foram iniciadas em preview no início do ano, e no fechamento do semestre eles seguem essa outra linha. Na parte de configurações, né, a gente tem os Node Pools. Se a gente quiser editar esse Node Pool, se a gente for ver ele aqui, o nome dele é Agente Node Pool, está com essa versão de Kubernetes, a zona, o tipo e quantos nós tem, né, e o número aproximadamente de pods que ele suporta, baseado numa métrica da Microsoft, tá? Pode variar de acordo com os recursos que a gente der para os nossos pods.
Se a gente quiser aumentar, né, aumentar, diminuir esse node pool, configuração de regra de autoscale, isso aí a gente vai dar uma olhadinha no próximo vídeo. A gente não vai alterar nada aqui agora. Configuração, scale, né, para estabelecer as regras, dev space, policy, se a gente for trabalhar, a parte de monitoramento, aqui que vai estar gravado aquelas questões do Log Analytic Workspace. A gente for ver aqui, ó, a gente está dando uma olhada geral, tá, pessoal? A gente vai explorar isso melhor nos próximos vídeos, tá? A gente foi aqui no log, ele me aparece o wizard dele. Então aqui tem algumas queries prontas que a gente pode utilizar, né? Vamos utilizar aqui, ó, de eventos do Kubernetes, por exemplo. Ele me traz a query, a gente pode customizar elas de acordo com a nossa necessidade. Então aqui embaixo ele vai aparecer, ele está fazendo isso aqui é armazenado numa tecnologia parecida com Elasticsearch, alguma coisa do gênero, e a gente faz a query dentro, e aqui a gente consegue ver o que está acontecendo com o nosso cluster. Ó. Então é bem interessante essa parte de ferramenta. Tá? Se a gente quiser fazer alguma automatização, a gente não vai fazer nada aqui agora. Então a gente já conseguiu ver, pessoal, que o nosso cluster já está no ar, já está ativo, e agora a gente vai fazer, no próximo vídeo a gente vai fazer o gerenciamento, tá? No próximo vídeo a gente vai dar uma olhadinha no kubeadm, desculpa, no kubectl, né, para a gente fazer acesso a esse cluster, vamos baixar nossas credenciais. Espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho, se inscreve no canal, que vai vir muita coisa boa para a gente dar uma estudada. Feito? Então, obrigado e vamos junto.